imagem do Cristo sem cruz dentro das igrejas está correto? Devemos, de antemão, nos lembrar que o mistério de Cristo é inseparável do mistério da cruz. Após Pedro responder que Jesus é o Messias, Marcos, capítulo 8, versículo 29, e para este título não se limitar a um triunfalismo imediato e próprio, Jesus acrescenta: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Marcos, capítulo 8, versículo 31. O mundo sem cruz, sem sinal da cruz salvadora de Jesus, cairá facilmente numa ideia distorcida do cristianismo. Tornar-se-á em um cristianismo hedonista, e o Cristo tornar-se-á em um Cristo do prazer, um Cristo fashion. Quanto a este perigo, o apóstolo Paulo dá uma dura nos cristãos da comunidade de Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós, ante olhos, foi desenhada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabais na carne? Gálatas, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Substituindo em nossas igrejas a imagem do crucificado por um Cristo triunfante, glorioso e sem a cruz, corremos o risco de cairmos em uma heresia disfarçada, que se nega à humanidade do Verbo encarnado. Uma igreja sem cruz é uma igreja herética, uma igreja protestantizada. Devemos reconhecer, com pesar, que viemos uma verdadeira crise na teologia da cruz. Já imaginaram celebrarmos uma Semana Santa sem a cruz? O que faremos na Sexta-feira Santa? O que apresentaremos ao povo do Cordeiro imolado? Pois na Sexta-feira Santa temos a adoração à cruz. Sim, por mais que nos soe estranho, a Igreja diz a adoração da Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, missal romano. Portanto, a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo é a única cruz digna de adoração. Na verdade, esta imagem até deve ser apresentada no domingo da ressurreição, mas não serve para estar no lugar do Cordeiro imolado. São 2 experiências pelas quais Jesus passa: morte de cruz e a ressurreição. Uma não existe sem a outra. O Cristo voador é um Cristo suspenso no ar, sem cruz, sem razão de ser. Na verdade, por mais que queiram representar o Cristo ressuscitado, a imagem foge totalmente da verdadeira experiência do cristão, pois sem a cruz não há salvação, e como diz a carta aos Hebreus, segundo a lei quase todas as coisas se purificam com o sangue, e sem efusão de sangue não há remissão. Hebreus, capítulo 9, versículo 22. O Cristo voador que estão pendurando no presbitério em algumas igrejas é um Cristo lavado e sem sangue, um Cristo enxuto, uma imagem sem graça, sem gosto, ou melhor, de mau gosto, porque está no lugar errado e na hora errada. Pois sabemos que a igreja militante é a igreja da cruz, do combate, da luta. A igreja gloriosa nos espera para além deste mundo. Além do mais, a cruz não é o lugar do Cristo glorioso. A experiência gloriosa da ressurreição se deu no sepulcro, e o Cristo glorioso é o Cristo da ascensão. A cruz é o lugar do martírio, e por sinal, um lugar desconfortante. É um caminho contra a corrente do mundo. Embora saibamos pela fé que a ressurreição aconteceu, ninguém a testemunhou. Só o Santo Sudário guardou o momento exato da ressurreição do Senhor. A experiência cristã é a da aparição do ressuscitado, que fora crucificado. Então, pintar um Cristo voador e querer compará-lo ao Cristo ressuscitado é no mínimo fantasioso, para não dizer folclórico, embora alguns querem associá-lo à ascensão. Este Cristo voador que estão colocando em algumas igrejas é algo ridículo, um passo a mais para se eliminar o símbolo da cruz nas nossas igrejas e das nossas vidas, pois das escolas e dos ambientes públicos aos poucos já estão tirando. O modismo do Cristo voador é um perigo para a fé. A igreja não deve esconder o crucificado, sem incorrer na acusação de sentir vergonha da cruz do Senhor.
E quem tem vergonha da cruz de Cristo se torna seu inimigo, pois há muitos dos quais muitas vezes vos disse e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 18. São Paulo afirma que sem ressurreição a nossa fé seria vã, porém sem a cruz ela nem existiria, pois sem a cruz não haveria nem a salvação nem a aurora da ressurreição. O anúncio de uma ressurreição que não passasse pela cruz seria vazio. O túmulo está vazio, porque antes alguém esteve lá dentro. Sem a cruz, o Senhor não teria vencido a morte, o inferno, o mundo, o pecado e o medo. Portanto, o Gólgota é a passagem obrigatória rumo à ressurreição. Se inscreva em nosso canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo.